Passei da minha adolescência até os meus 25, 26 anos alisando o cabelo. E eu falo que, assim, eu era louca da progressiva. Eu não podia ver um cachinho formando, eu ia lá e alisar. Nós somos paralisadas muitas vezes naquilo que nós ouvimos. E depois que você se aceita, se redescobre, se ama, gente, você vive o Uma verdadeiro uma sentido plenitude, da né. palavra empoderamento feminino. Porque Isso. você sabe quem você é. Não importa o cabelo que você tem, não é o cabelo que define você. E a gente ajoelhou e ele orou, e eu lembro dessa oração até hoje. Ele falava assim: "Deus, foi o Senhor quem prometeu, então é o Senhor quem vai dar sequência, nós não temos e nós não conseguimos com a força do nosso braço, então o Senhor deu a promessa, o Senhor vai cumprir". E assim foi, Letícia, Que assim lindo. foi. Mais uma vez aqui, claro, porque você já sabe, não é treino, é reino. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que eu falo que Deus não conecta pessoas, ele conecta propósitos. E eu tenho certeza que essa mulher extraordinária que está hoje aqui na minha frente vai ajudar você ou alguém que você conhece a ter algumas chaves destravada para que ela possa viver uma vida mais leve, uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Quem não busca a felicidade, né? Quem ainda não encontrou, eu tenho certeza que está prestes a encontrar, e cada dia que você acessa um novo conteúdo, a sua mente é expandida e ela nunca mais volta a ser a mesma. Então, eu tenho certeza que hoje nós iremos aprender muito com a Catiane Coleman. Catiane, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito Eu estou realmente obrigada. muito feliz hoje em sentar aqui na sua frente. E eu falo que eu aqui, eu sou uma aprendiz, né? Eu me coloco como voz das pessoas que ainda não têm acesso, a pessoas que têm um conteúdo muito específico, um domínio de um conteúdo muito específico, como você tem, Catiane. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia, é um prazer estar aqui com você. Quando houve o convite, eu já aceitei de cara, porque eu já te seguia antes mesmo de você me conhecer. Que legal. Então, você é uma inspiração, né, de várias formas, de vários jeitos, né, você é uma pessoa muito iluminada, a gente olha você e vê toda essa luz que a gente sabe de onde vem, né. Uau! Deixa eu contar para vocês, então, por que que essa mulher linda está aqui na minha frente hoje. Catiane Coman, ela tem 36 anos, casada. Ela é mãe de 2 meninos lindos, o Arthur e o Natan. E a Catiane, ela é terapeuta capilar. Sim. Mas, Letícia, por que uma terapeuta capilar? Porque eu acredito muito, né, que muitas mulheres, principalmente mulheres brasileiras, elas têm a sua identidade distorcida, porque um dia alguém já falou mal do seu cabelo, né, Sim. alguém já teve uma palavra pejorativa, algo que você realmente acreditou que o seu cabelo era o pior cabelo do mundo e que ele precisava ser domado, né. Quem Isso. nunca, quem é a cacheada que nunca ouviu sobre isso? E quando eu conheci a Catiane, eh, que foi uma colega que me indicou você, Isso. a Nádia, e eu estava nessa procura, né, porque eu sou cacheada, mas por muito tempo não fui, né, porque eu fui essa pessoa que, alisei porque era moda, porque era padrão, porque eu precisava ser aceita na sociedade, né, então por muito tempo, eu realmente, eh, alisei o meu cabelo, porque eu achava que eu não dava conta e que ele era ruim, que ele era feio, enfim. Mas, sentada na sua cadeira, eu curiosamente perguntei: "Mas Catiane, como assim, né, desde quando você é terapeuta capilar?" E pasmem você, não, ela não era terapeuta capilar, ela é formada em TI, né, Cati? Ela é Isso. formada em TI, ela trabalhou na área de tecnologia em redes de computadores por mais de 10 anos, né, mas em 2015 foi quando ela decidiu passar por uma transição capilar, e aí nasce um chamado, um sonho, um Um propósito, né, propósito. Catiane? Então, conta um pouquinho para nós como é que foi essa transição capilar para uma transição de carreira. Como Isso. assim? O que que aconteceu? Foi uma redescoberta, né. Eu sou de uma família muito humilde, a gente, assim, minha infância foi uma infância muito difícil, mas isso nunca me deixou me abalar ou me entregar para qualquer circunstância.
Só que a minha principal dor sempre foi o cabelo. Então, assim, meu avô tem o cabelo crespo, a minha mãe tem o cabelo cacheado, já a família do meu pai são de pele mais branca, cabelos lisos. Então, na família do meu pai, eu sempre fui a menina com cabelo crespo. E não por isso, mas num contexto geral, o cabelo para mim era um sinônimo de muita dor, porque eu não conseguia lidar com ele. Então, assim, um adolescente, eu tenho muito cabelo, um cabelo crespo. Eu não sabia como finalizar, eu não sabia o que fazer com esse cabelo. Então, a minha busca sempre foi por tentar me enquadrar em algo que fosse aceitável. E o aceitável era um cabelo domado, um cabelo liso. E foi então na adolescência que eu comecei a passar as químicas de relaxamento, progressiva. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então com 14 anos eu já estava trabalhando como menor aprendiz, e eu falo que, assim, a minha primeira renda foi para o alisamento. Então, quando eu tive realmente condição de pagar um alisamento, eu busquei isso. Então, o alisamento no meu caso veio muito cedo e para tentar sanar uma dor. Então eu Com passei quantos anos, Kati? eu devia ter ali os meus 12 anos, quando eu fiz um primeiro processo Gente, muito químico, nova. muito nova. Mas assim, o alisamento efetivamente chegou ali pelos 14, mas assim, de tentando de tudo. Eu relembro muitas das vezes com as minhas clientes no salão, o quanto de coisa a gente já passou com o cabelo. Então assim, eu tenho muito cabelo, eu ia no salão, a pessoa não sabia mexer. "Ah, vamos tirar um pouco do volume", vinha com tesoura de desbaste e cortava no meio do cabelo. Aí na hora ficava assim: "Não, ficou menos o cabelo, né, agora dá para eu ajeitar". O cabelo passava 2 meses, o cabelo começava a crescer. Aí ia ficando volumoso a raiz e rala as pontas. E aí, a partir disso, foi então para as químicas. Então eu passei da minha adolescência até os meus 25, 26 anos alisando o cabelo. E eu falo que, assim, eu era louca da progressiva. Eu não podia ver um cachinho formando, eu ia lá e alisar. Então você nem dava aquele tempo, geralmente as pessoas Em pedem um 3 tempinho, para meses. ter uma É. raiz, então você basicamente todo mês você química. Menina, eu só não ia quando a profissional não queria. E teve até um episódio de que ela falou pra mim: "Não, Cati, tá muito cedo, eu não vou fazer alisamento em você agora, espera um tempo". E assim, de queimadura de couro cabeludo, ferida, de tudo tinha, mas valia estar liso. E E eu e teoricamente feliz. e teoricamente feliz, que Uhum. essa era a busca, né. E teve até um episódio em que eu comprei uma progressiva pela internet, porque ela não queria fazer no meu cabelo. Comprei na internet, fiz no cabelo da minha mãe, isso tudo sem conhecer. Eu sabia o processo, porque eu fazia há muito tempo, mas falar que eu tinha estudado para fazer isso, não. Apliquei no cabelo da minha mãe, apliquei no cabelo da minha cunhada, ficou lindo. Hora que eu fui passar no o meu cabelo, deu uma incompatibilidade química. Eu não conseguia Hum. desembaraçar o cabelo. E aí eu tive que passar um óleo de peroba na cara, ligar pra cabeleireira e falar assim: "Olha, me socorre, porque eu fiz uma progressiva e o meu cabelo não tô dando conta". Fui lá, ela levou muito tempo para conseguir neutralizar aquela química, desembaraçar o meu cabelo. Então isso tudo é fruto de uma dor, de uma necessidade de que eu preciso estar com esse cabelo alinhado. E quando eu decidi pela transição, as pessoas não acreditavam. Falava: "Gente, mas Que por você quê?". é porque, ué, ouvia tanto, né. Exatamente, mas por que buscar a transição? Por que, buscar esse cabelo natural? E eu falo que eu assistindo um vídeo no YouTube, uma vez, a menina que falava sobre transição capilar, porque não era algo que no meu consciente estava buscando, mas o inconsciente já vinha buscando isso. E ela falava sobre transição capilar e uma frase que ela falou me virou a chave, como você diz. Aham. Ela falou assim: "A gente terceiriza demais a nossa felicidade por conta de um cabelo". E o contexto dela era: "Eu não vou à piscina, porque se eu molhar o cabelo não vai ficar legal. Se me chamar em cima da hora para sair, eu não vou". Então várias vezes meu marido falava: "Olha, a gente vai jantar no fulano de tal". Eu falava: "Não, porque meu cabelo não tá bom". Eu não lavei, eu não escovei. Então isso fazia com que eu deixasse de viver muitas coisas por conta desse cabelo. E essa frase dela me impactou, e foi daí que eu falei: "Não, então eu vou passar pela transição". E eu sou muito teimosa. Hã. Essa é a realidade, eu sou muito teimosa. Então quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu faço, dou o meu melhor para aquilo. E quando eu comecei a falar para as pessoas que eu iria passar transição capilar, a maioria não acreditava, porque, assim, tinha gente que me conhecia com cabelo liso. E E ele era um liso bonito?
Ou era um era um liso que liso você olhava e bonito. falava: "Não, esse cabelo é alisado"? Não, falava que era alisado, né, Aham, mas ele era um liso bonito, eu não tinha aquela questão de muito afinamento, porque eu sempre tive muito cabelo, aham. então ele era um liso bonito e além do liso eu fazia um loiro, assim, platinado, né, então o bichinho sofreu. Meu Deus, ele é um guerreiro, Ele é assim, ele é guerreiro. demais. Eu falo que ele é meu laboratório, meu cabelo é meu laboratório. Então assim, essa decisão da transição impactou muita gente. Eu lembro de quando eu fui falar para minha mãe. Falei: "Mãe, eu não vou mais alisar o cabelo". Isso assim, eu já estava casada, já tinha minha vida, e ela falou assim: "Mas como que você não vai mais alisar? Como se o meu cabelo só tivesse jeito se tivesse alisado". E na hora aquilo me impactou, eu falei: "Gente, mas por que dessa resposta?". E hoje eu entendo que a negativa, de certa forma, dela foi porque, como na adolescência eu sofri demais com cabelo, na cabeça dela eu sofreria aquilo tudo de novo, como se meu cabelo só tivesse jeito se estivesse alisado, Entendi. Gente, entendeu? como é importante a gente prestar atenção nas falas e no que a gente sente com aquilo que as pessoas Com o que se falam, ouve, né, né? tipo, minha mãe falou uma coisa e eu: "Meu Deus, o que será que isso", porque nós somos paralisadas muitas vezes naquilo que nós ouvimos. Sim, Por que que eu acho tão importante trazer uma pessoa como você para falar sobre isso? Porque, igual eu falei, com o tempo que eu passei na academia, né, ali todo dia com gente, com vários tipos de pessoas, de cores, de tamanhos, de cabelo, muitas pessoas eu via que faltava algo. Por mais que treinasse, por mais que buscasse, por mais que se alimentasse bem, ainda tinha alguma coisa que parece que era meio que perdida e que uma se você trava, né? é, e se você citasse, alguma coisa, a pessoa ficava em pânico. Eu lembro uma vez que uma colega engravidou e ela odiava o quadril. Então ela, tipo, não come para não acumular no quadril e treina e aqueles excessos, assim, algo quase que e uma outra colega professora falou assim: "Nossa, você", como ela estava grávida, ela falou assim: "Nossa, você não engordou nada, só o seu quadril que aumentou um pouco". Bastou. Ela não voltou mais para academia até ela ter essa criança, até ela emagrecer, até ela poder estar aparentemente num Bem no padrão. padrão. Então, você não é um padrão, né. O primeiro acho que a Exatamente. primeira chave, o primeiro ensinamento é assim: você não é todo mundo. Você não é igual a fulana. O seu cabelo realmente não é igual ao do outro, o seu cabelo é único, é Exatamente. diferente. O jeito, a textura, a cor, esse é só seu. Então, quando a gente conseguir internalizar que eu sou assim, eu sou assim. O que que eu posso fazer para melhorar? Porque a gente sabe que o cabelo cacheado não é um cabelo simples de se cuidar. Ele requer cuidado. Isso, Mas não que ele não possa ser cuidado no modelo natural, né, Cátia? exatamente. E aí, sua mãe falou isso e você, Isso. teimosa, falou: "Não, Eu agora eu falei: vou". "Não, vou continuar no que eu me propus a fazer". E depois que eu parei de alisar, ela também parou de alisar. Nunca Olha, mais que alisou. legal. Então, assim, a transição para mim, eu falo que ela não foi algo pesado. E naquela época, 2015, pouco se falava de transição. Você via Campo Grande, principalmente, poucas mulheres com cabelo cacheado, com cabelo natural. Então, causava um certo espanto, até porque o meu cabelo é muito fechadinho. Então, ele começava a crescer e aquela ponta lisa, esticada. Só que para mim foi muito tranquilo, porque eu queria ver o final. Eu Uhum. queria o final daquela transição. Então eu vivenciei isso, assim, nessa época sem nenhum conhecimento da área, né. Como eu ainda estava na área de TI, eu não sabia nada, absolutamente nada sobre a área da beleza. Aham. Então o que eu consumia era vídeo de YouTube, era uma blogueira que falava de transição e eu fui passando assim. Só que minha transição foram 11 meses só. Eu fui cortando, cada mês eu cortava um pouquinho, Você ia eh cortando as pontas e aí ele ia crescendo. isso, exatamente. Então com 11 meses eu falei: "Não, pronto, eu não quero mais esse liso", tirei tudo, o cabelo ficou bem curtinho, mas foi libertador. E dali em diante foi uma reviravolta da Kate, vida, você tem sabe. foto? Tenho, depois eu vou te mandar Ai, as fotos. disponibiliza pra gente que vamos Aham, colocar essas fotos, Thiago. Eu acho muito legal colocar esses antes e depois de de verdade, verdade, né, porque exatamente. às vezes tem aí, se você tá com dúvida, vai, mergulha de cabeça, porque eu também fiz transição em 2016 eu comecei, mas aí eu não tive coragem de deixar no natural, eu saí da definitiva e comecei a fazer uma
cristalização. Cristalização. E só para ir baixando a raiz, e aí eu ia cortando. Eu lembro que quando o João Miguel nasceu, 2018, foi quando eu fiz o último corte, inclusive do tamanho que tá agora. Aham. Aí ele ficou bem, mas eu não tive coragem É, de cortar curto. Não é tive. essa a coragem, né, de se cortar curto, eu falo que isso não é para todo mundo. E tá tudo certo. Quem não consegue vivenciar essa transição de logo iniciar num Big Shop e cortar todo liso, vá no seu tempo, porque é muito melhor você se preparar para esse momento do que você ir numa onda, cortar, se frustrar e voltar a alisar. Então, vai no Exatamente. seu tempo que vai dar certo. E é tão engraçado, você falou da questão do nascimento do João Miguel, eh, meu nível de de doença sobre o cabelo liso era tão grande, que eu chegava a falar para a cabeleireira, falava: "Gente, mas eles precisam inventar uma pílula que a gente tome e esse cabelo nasça liso, porque como que eu vou fazer a hora que eu decidir ter filho?". Olha o meu pensamento, o que que eu vou fazer com esse cabelo durante 9 meses de gestação, durante pós-parto, durante a amamentação. Então isso já me causava uma insegurança, uma dor terrível. E eu decidi pela transição em fevereiro de 2015. Quando foi setembro de 2015 eu engravidei. Nossa, então E Deus já tinha já, preparado, já estava assim, você tudo ter encaminhado. decidido. Eu pensava nisso também, quando eu resolvi parar, eu pensava assim, porque daí eu comecei minha caminhada com Cristo, né, e aí eu comecei realmente a voltar para minha identidade de filha, né, e de aceitação, e aí eu tive que aceitar várias coisas em mim. Uma delas era o cabelo, né, minha irmã tem o cabelo liso, mas a minha mãe tem o cabelo crespo bem igual ao seu. Aham. E agora, depois que eu parei, agora que ela aceitou o cabelo dela, depois de vai fazer quase 10 anos. E eu olhava assim, eu falava: "Caramba, como é que vai ser, né, como é que vai ser?". E aí eu pensava: "Poxa, como que vai ser lá na velhice? Exatamente. Eu vou ficar para o resto da minha vida, e minha saúde? E quimicamente, o que que essa química vai fazer em mim a longo prazo?". Falando nisso, pegando esse gancho, Kate, tem algum estudo, alguma coisa que fala que essas químicas de alisamento e tal, são prejudiciais, assim, para o nosso corpo? Sim, tem estudos que já comprovam. No Brasil ainda é legalizado. Fora do Brasil, Europa, tem várias químicas que não são, aceitas, justamente pelo dano a longo prazo, tem muita ligação também com câncer de mama. Então, o efeito dessa química, ele não é só sobre o cabelo, não é só: "Ah, porque deu uma feridinha, deu uma dermatite", algo desse tipo, não. A longo prazo, ela tem efeito sim. No corpo, efeito respiratório. Eu lembro que quando eu fazia os Gente do alisamentos, céu, já ficar com a toalha assim, ó. eu saía do salão e eu tenho rinite. Então eu saía do salão, parecia que eu tinha engolido um porco-espinho, do tanto que machucava a garganta de estar inalando aquela fumaça. Então não tem jeito, causa dano sim, só que as pessoas acabam, e até acho que até pela falta do falar, do ser claro, "Olha, causa dano sim", as pessoas levam como se fosse nocivo, e não é Uhum. nocivo, não é nocivo. Entendi. Então aí, ó, mais um alerta, né, gente, não é mais nem sobre o ser bonito ou não, né, mas é Isso. uma questão também de saúde, Sim, né, então é melhor você aceitar, você se aceitar, você ter um encontro. Eu falo que para você aceitar o seu cabelo, primeiro você precisa curar algumas feridas ao longo da sua vida, exatamente. né, algumas falas como essa: "Pô, mas o seu cabelo só doma sendo alisado", né, Uhum. e eu ouvia também muitas coisas e inclusive quando eu decidi alisar, eu tinha um relacionamento antes do meu casamento, e geralmente as pessoas que não nos ferem são as pessoas que têm As próximas, intimidade né. com nós, né, não é qualquer pessoa. Então, esse ex-namorado que falou pra mim que o meu cabelo era feio, por que que eu não alisava? E assim, poxa, era a pessoa que eu amava, que estava comigo, o cabelo é feio, bom, vai que ele me larga por causa do cabelo. E aí, foi por esse motivo que eu realmente comecei a alisar. Por muito tempo eu me sentia bem, assim, né, porque daí todo mundo elogiava: "Nossa, seu cabelo e tal". E eu não sei, parece que eu não tinha lembrança das pessoas elogiando com o cabelo cacheado, sabe. E aí eu Sim, tomei aquilo como uma verdade e levei isso para minha vida. Foi ruim? Não, não foi, não é que foi ruim, né, não exatamente, foi não ruim, foi mas aquela ruim. não era eu sentia na prisão que você falou, jamais que eu ia entrar na piscina se eu tivesse com raiz. Uhum. Jamais que eu ia sair assim: "Vamos sair", não, não dá. Como assim? Eu preciso de no mínimo 1 hora e meia, 2 horas para lavar o cabelo, secar o cabelo, não sei o quê, né. E depois que você se aceita, se redescobre, se ama,
Gente, você vive o Com verdadeiro a sentido plenitude, da né. palavra empoderamento feminino, porque Isso, você sabe quem você é, não importa o cabelo que você tem, não é o cabelo que define você, né, exato. ele faz parte de quem você é, mas você pode ir pra luta e ter uma vida diferente e tal. Perdi o ca o eu perdi onde a gente estava falando, que eu falei: "A gente estava falando sobre química", ah, lembrei. Você Aham. estava falando do seu filho, e aí separou e nesse mesmo Isso. ano você engravidou, né, que foi Isso 2015. mesmo. Então o Arthur, ele já me conheceu com cabelo natural. E você até puxou um gancho de que: "Gente, mas quando eu estava alisando, estava tudo bem", e realmente está tudo bem. Se você decide por alisar o seu cabelo, se isso te faz bem, prossiga, mas em determinado momento isso já não fazia mais sentido para mim, Sim, entende. é. Então as pessoas falam assim: "Ah, mas você se arrepende de ter alisado?". Não, não me arrependo de ter alisado. Até porque na época que nossa, eu vou falar na época que eu vivi, parece que foi anos atrás, 1000 anos atrás. Não, naquela época